se enfrentaron con la policía en la Universidad Central de Venezuela en Caracas durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Entonces, el mensaje de nosotros es alertarle a ustedes, los políticos brasileños, que esa es una realidad y por eso le estamos pidiendo auxilio, ayuda de parte del pueblo venezolano para que se generen y se propongan sanciones económicas y políticas desde el aparato parlamentario para que eso ayude a facilitar mecanismos de salida a la situación que nosotros tenemos en Venezuela. En Venezuela la salida no puede ser electoral, porque quienes están en el poder... Essa seria a minha pergunta. Eu vou falar... Vocês entendem português se eu falar? Sim, eu compreendo. É por conta do vídeo, para poder falar em português? Sim. Vocês não acreditam em uma saída eleitoral. Eu acho que o Maduro só sai à base do tiro, da bala. Eu não acredito que ele vá sair pacificamente. Bueno, nosotros creemos que las reglas de juego electorales que están planteadas por la narcodictadura no son ni verificables ni confiables para nosotros poder resolver nuestros problemas a través del voto, ¿sí? Eu acompanhei a eleição da Assembleia Nacional Constituinte de vocês, acho que há um mês atrás. Totalmente fraudado. Claro. Até a Smartmatic falando que foi... Se fue de Venezuela. Sí. Porque es tanto el fraude, es tan grande el fraude, que no hay posibilidad de que si los 30 millones de venezolanos están en contra de Maduro, haya un resultado de parte del Consejo Nacional Electoral que así lo refleje. Entonces, el problema no es los votos. El problema es que en el poder están el crimen organizado, que no se quiere ir del poder, porque le genera mucho dinero el narcotráfico y el terrorismo, y ellos se quieren quedar allí por la fuerza. Por eso instauraron a la fuerza la Asamblea Nacional Constituyente. Centralizaron todos los poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, también el electoral, y de esa forma entonces están violando cada vez más los derechos de todos los venezolanos. Hay una fuerte persecución política en Venezuela. Nosotros dos somos acusados por esta narcodictadura como terroristas, diciendo que nosotros somos los causantes de la violencia, ¿no? Y la verdad es que hoy somos la voz de nuestro pueblo, un pueblo que quiere libertad, que no quiere más comunismo, que quiere un país próspero, que quiere libertad económica, quiere libertades políticas, libertad de expresión, libertad social. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Companheiro Chaves, finalmente amanhã o Senado Federal no Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. Eu gostaria que o nosso presidente Temer, junto com a Luiz Nunes está na frente do MRE ainda, não é isso? Como chanceler do MRE, é o Luiz Nunes, né? Antes era o Serra. Que tomassem realmente as rédeas para colocar essa pressão toda. Qual o problema que nós temos aqui? Os senhores conhecem o passado do Aloysio Nunes? Aloysio Nunes é o representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele foi o motorista de Carlos Marighella. Carlos Marighella combatia aqui a chamada ditadura militar brasileira e fazia parte de sequestro de autoridades, assalto a bancos, etc., terrorismo, tudo em prol da instauração no Brasil de um regime marxista-leninista. Então acho que a partir daí vocês já conseguem perceber que ele não tem tanta vontade política para entrar nesse jogo. Mas cabe a nós também o quê? Pressionar. Colocar eles no que nós chamamos aqui no Brasil de uma saia justa para que ele realmente vá a campo. Vá na ONU, vá no Mercosul, qualquer reunião internacional que exista, para colocar, ó, ou Maduro segue as regras democráticas ou ele está fora do Mercosul. Continuou com as arbitrariedades, com a ditadura, então mais uma sanção econômica. Continuou até que ele fique totalmente isolado, sem ter o que fazer. Pelo menos a gente tenta por essa via também. Okay. Agora, isso daí é o complicado, é que o Brasil não tem muita tradição de manifestação de rua. Não vai muito pra rua. Nós fomos agora recentemente muitos por conta
da presidente Dilma Rousseff para o impeachment dela. Mas se a pauta for exclusivamente Venezuela, eu não sei o quanto de adesão que nós conseguiríamos. Então eu acho que aqui a gente tem que fazer o trabalho aqui dentro, fazer esse trabalho que estão fazendo, para quê? Os deputados subirem na tribuna, começarem a discursar falando da Venezuela. Algum parlamentar que seja mais próximo do presidente Temer ou dos ministros da Justiça, ministro da Defesa ou ministro das Relações Exteriores, colar nele para falar, para demonstrar a situação. Eu acho que a gente tem que tentar mais ou menos por essa via. Ok. E aí vocês vindo para cá, poxa, olha só, já chama atenção. Pessoal, quem são os venezuelanos? O que está acontecendo lá? Os caras estão vindo para cá fazer isso. Sí, además porque esto es una realidad que se puede instaurar en los demás países de la región. Chamar atenção para isso daí também. Claro, y que tengan en cuenta que eso puede ser posible, eso puede ser instaurado, lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, la llegada del crimen organizado para quedarse en el poder, eso es un peligro. Y no solamente porque se quedan con el poder, sino porque además adoctrinan a nuestros niños en los colegios, porque utilizan subvenciones para mantener a la gente dependiente de una manutención que le da el Estado, porque ellos destruyen la economía para generar más pobreza y de esa forma justificar su discurso político, ¿no? El tema de generar resentimientos que no existen en la sociedad. É a mesma coisa aqui. Ah, bueno, imagínate. Uma pergunta, a população na Venezuela ela foi desarmada? Ou... ¿Cómo? Sí, fue desarmada mediante la ley desarme hace varios años ya. Sí, bastante. Está prohibido en Venezuela tener Você un não arma. pode comprar, ninguém pode comprar. No se puede. No se hay puede. tiendas de armas, ya las cerraron todas. Entendi, só o governo tem. Entonces, en nuestra constitución existe el artículo 350. ¿Qué significa ese artículo? Dice, si en Venezuela el gobierno viola tus derechos humanos y se sale de la democracia, O povo tem tú direito de tienes derrubar o... el deber de acabar con esa situación, Restituir. de restituir el orden. Y el artículo 333 te faculta eso además. Dice, ciudadano venezolano que tenga autoridad o no, tiene el deber de restituir el orden cuando éste sea roto. ¿Sí? Entonces los venezolanos estamos luchando en el marco de nuestras leyes, en el marco además del derecho natural. Y en ese sentido nosotros defendemos nuestra vida de todos los ataques de los paramilitares que han sido financiados y armados por la narcodictadura para generar miedo y quedarse en el poder. Entonces estas cosas son importantes que ustedes las puedan denunciar ante el mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma lei muito rigorosa com relação ao controle de armas de fogo. A gente fala Estatuto do Desarmamento. Quando essa lei estava sendo feita aqui no Congresso, em 2003, o relator da lei, ele era do governo do PT, do Lula, assim com o Lula. PT é o Partido dos Trabalhadores, da extrema esquerda aqui. E pegaram uma arma, uma espingarda 12, junto com um dos líderes do MST, Movimento dos Sem Terra. É um coletivo da área rural próximo ao presidente. E o que o relator da lei do desarmamento fez aqui no Brasil? Foi lá e defendeu de graça, sem cobrar, sem custo, sem nada, esse líder desse coletivo chamado MST. Então, assim, é a mesma coisa. Eles querem desarmar o cidadão, mas os amigos dele, eles querem muito bem armados. Claro. Entendeu? É a mesma coisa. Es para mantenerse allí en el poder. Sim, sim. E vocês não tentaram recorrer ao poder judiciário antes de chegar nessa situação? Mas, senhor presidente, eu subi a essa tribuna aqui também para chamar a atenção de outra questão que está se tornando cada vez mais grave e os brasileiros não estão tomando a devida ciência, que é a imigração desordenada em Roraima. Os nossos irmãos venezuelanos, prezado presidente JHC, são dignos de respeito. E o que está ocorrendo lá com essa imigração desordenada é que principalmente a cidade de Boa Vista está sendo lotada de pessoas sem a mínima condição, sem a mínima dignidade da pessoa humana. E o apelo que eu faço é para que o governo, a União, envie esforços no sentido de fazer um campo de refugiados e não, o que é totalmente diferente, um campo de concentração. Isso é coisa de ditador.
Campo de refugiado, meus caros, é para que aquelas pessoas tenham um teto para morar, minimamente uma barraca, um banheiro para fazer as suas necessidades, para que viabilize questões sanitárias, como uma vacinação contra o sarampo, que já há indícios de que ocorra ali uma epidemia dessa doença. É para trazer essa questão de humanidade. A gente não gosta quando um brasileiro vai ao exterior e é maltratado. Então a gente tem que ter esse mesmo carinho, essa mesma atenção com os nossos irmãos venezuelanos, que em sua maioria vêm para o Brasil, sim, fugindo da fome, fugindo do socialismo e da ditadura implementada pelo governo de Maduro, e que a esquerda aqui se nega a assinar sequer uma moção de repúdio. Então vamos ter essa atenção. Também temos que ter cuidado com o tipo de pessoa que está entrando, porque a maioria são de pessoas boas, mas uma minoria de pessoas ruins está aumentando a criminalidade na região. Recentemente um comerciante foi assassinado lá, e a gente não quer que pessoas procuradas pela justiça internacional venham a encontrar guarida no Brasil. Não queremos mais César e Batistes da vida. Então fica aqui esse meu apelo, senhor presidente, e contando com que os brasileiros se sensibilizem com a condição desses nossos irmãos. A melhor solução para resolver essa situação, certamente, sem sombra de dúvida, seria retirar o ditador Maduro do poder, que ele está implementando naquele país uma narcoditadura, inclusive com braços de terroristas islâmicos do Hezbollah. Abram os olhos, Brasil. Secretários americanos já estão falando nesse perigo que pode amanhã se alastrar ainda mais para o nosso território. Obrigado pela paciência, presidente JHC.